E aí, pessoal, a gente vai conversar com o Leandro sobre a alimentação alcalina. Né, Leandro? Bom dia. Bom dia. E primeira coisa, o que que é a alimentação alcalina? Quais são os princípios dela? Bom, quando a gente entende a palavra alcalino ligado à alimentação, tem um certo preconceito, né? Muitos defendem que quando a gente fala sobre ingerir alimentos alcalinos, não vai, influenciar no pH, ou seja, no nosso coeficiente sanguíneo, porque o próprio corpo, ele se autorregula, né? O corpo, ele, tudo que você colocar, ele vai fazer o possível para manter o pH dele. Então, quando a gente fala de pH humano, nós temos um pH ligeiramente alcalino, que está entre 7,35 e 7,45. Hum, Quanto mais elevado esse número, mais alcalino. A gente vê os mamíferos têm o intestino mais curto e também um pH menor. Eles têm um sangue e um organismo muito mais ácido para aumentar a potência de digestão daquele alimento dentro do corpo deles. Eles comem e logo liberam. Como a gente tem um intestino muito maior, até 7 metros de intestino delgado, nós precisamos de um pH mais alcalino. Por isso que eu falo que está na escala de 7,35, 7,45. Então, se a gente comer um alimento ácido, abaixo de 6, 5, o corpo vai usar todos os recursos para regular. Então, a questão é assim, que tem uma ciência que defende que não interfere, mas assim, eu deixo essa questão para cada indivíduo que se prove e experimente. A gente vê os resultados. As pessoas se entupindo de alimentos extremamente ácidos, acidificando o corpo, e aí eu não estou vendo que isso não faça sentido. Não é à toa que quando a gente se alimenta de alimentos mais alcalinos, principalmente a água, né, que começa pela água, de boa qualidade, nós mantemos esse pH em ordem dentro do corpo. Então, a dieta alcalina, a alimentação alcalina, o estilo alcalino, vai além de uma dieta, está muito mais conectado com o seu bem-estar por completo. Não é só na hora de se alimentar. É o que você, é o combustível. A gente está falando do combustível do corpo. Essa semana, né, Dani, que hum. foi tão falado sobre organização das coisas, as pessoas se preocupam com muitas questões externas e não se atentam ao combustível interno. Então, que combustível, eu faço essa pergunta para todo mundo, que combustível você está colocando para a sua máquina, né? Você está cuidando bem do seu carro, de várias coisas, mas e que combustível você está colocando dentro do seu corpo? Então, se a gente quer um bem-estar no nosso convívio, começa com o convívio consigo mesmo. Então, o quão fundamental é ter qualidade de vida se você tem que promover essa vida. Se você quer saúde, você tem que promover saúde. Se a gente não quer ficar doente, então vamos cultivar saúde. Os resultados a gente vê. Hoje, 50% já da população do Brasil aqui já sofre de hipertensão ou diabetes. E a gente sabe que essas doenças crônico-degenerativas que estão aparecendo à torta direita são consequência já desses dois pilares, que é pessoas que têm problemas com glicemia, ligada a diabetes, e pessoas que têm problemas do coração, ligado à hipertensão cardiovascular. Esses dois pilares vão gerar uma infinidade de ramificações de problemas. Entendi. Vocês estão aí? Tudo bem, Não, Dani? Tá me tô, vendo? tô. E é que tá travando um pouquinho. Dani? A sua imagem travou.
Travou a minha tela. Você está me Deixa eu ouvindo? conferir. Tá funcionando. Dá uma olhadinha, por favor. Já está terminando. Oi? Você me ouve ainda, né? Tô te ouvindo. Pensei que tinha travado. Está travando. Tá, só a imagem tá travando, mas o áudio não. Voltou, estava travando a minha tela. Ah, Tá tudo agora bem aí, tá. né? Agora sim. E quais que são os alimentos que ajudam a equilibrar o corpo, Leandro? Ah, perfeitamente. Ótima pergunta, Dani. Quando as pessoas não têm como medir, porque não há essa necessidade de ficar medindo o pH, é bem simples. A gente sabe que se a gente olhar em volta na natureza, o maior espectro de cor que a gente tem é verde. Então, apostem nos verdes. Os verdes é onde a gente vai encontrar maior potencial alcalino. Então, você vai ver na couve, nas folhas verdes escuras em geral, no brócolis, no espinafre, na rúcula, no agrião, Uhum. alfaces todas, almeirão, folhas verdes, crucíferas. Crucíferas verdes são o que tem maior potencial alcalino para o corpo. Então, apostar muito nisso. Claro, como eu falei também, se atentar a uma água de boa qualidade. O ideal é que a gente tome água que tem um pH no mínimo 8. E a gente vai ver marcas de água que a gente até conhece, mas infelizmente não. É, Poucas ultrapassam 7. é abaixo, né? Quem dirá 8? Então, tem que ter atenção com a qualidade da água. E os alimentos são esses, apostar sempre muito baixo, muito baixo. E ainda a quantidade de sódio, essas questões todas. E quais que são os benefícios? Esses benefícios da alimentação alcalina são comprovados cientificamente? Sim, a gente não tem um estudo, vamos dizer assim, no Brasil, mas fora você tem muitos estudos. Para você ter ideia, tem um livro China Study. Esse livro aí é um calhamaço, tem mais de quase 1.000 e poucas páginas, com diversos estudos falando sobre os benefícios da alimentação alcalina. E a gente também encontra matérias falando sobre reversão de patologias, estudos científicos falando de reversão de patologias. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um compilado todo falando assim, ó, do cabo a rabo, com documentos científicos desses benefícios, mas são aplicados aqui os naturopatas, nutricionistas, nutrólogos, eles se fazem dessa base e têm comprovação de benefícios curto, médio e longo prazo. A boa notícia da alimentação alcalina é que, como eu te falei, em curto prazo, você faz um período de um dia já de desintoxicação, você já vai sentir um alívio imediato nos rins, muitas coisas já na digestão. A hidratação do corpo é notável quando você faz, quando você começa. Então, vamos dizer assim que quem se propõe a inserir maior quantidade de alimentos alcalinos e boa ingestão de água, além de outras práticas, na pessoa desinflamando. Independente da perda de peso, mas você vê a pessoa desinflamando. A partir do momento que você reduz a inflamação, reduz a produção de leucócitos, ah, tudo se transforma dentro do seu corpo. Então, benefícios como a primeira coisa que você já nota, como eu falei, a digestão, né? Uhum. Você vê que aquele alimento digere muito mais rápido, alívio intestinal, alívio na evacuação, alívio renal, se sente mais hidratado, você já sente foco melhor, você dorme melhor, acorda melhor. É uma coisa boa para se observar
que as pessoas às vezes se desconectam tanto que ficam sempre dependentes de exames para poder saber se está bem ou alguma coisa. Eu não estou indo contra isso jamais. Sempre é bom ter acompanhamento de um médico ou nutricionista. Mas as pessoas esqueceram que tem sinais que nosso próprio corpo aponta de forma simples. Na hora que você acorda, você leva quanto tempo para se despertar e conseguir levantar? E depois, quando consegue, como que você conseguir despertar, elevar o corpo, começar a andar sem estar se rastejando, sabe? Sem aquela coisa que parece estar moído. Ou seja, quando você não tem essas, não apresenta isso, sinais que você está bem, está em ordem, está comendo bem, está se hidratando bem. Então, da mesma quando a gente fala alcalino, o pessoal conhece a pilha alcalina, né? A gente sabia que as pilhas Parece que é convencionais, ela, coisa de quando... energização. Exato, isso. Aí no finalzinho da bateria, vai perdendo energia e tudo. Sim, filho. Encaixar? Vou passando para você e no seguinte, tá? Tá na mão? Quem comentou depois de você? Eu vou dar um jeito falando na barra. Vai lá, corta a porta. Sim, Dani, vamos lá. Então, estava falando sobre isso, da pilha alcalina. E quando a gente tem uma pilha alcalina, ela tem o mesmo desempenho do começo ao fim. Numa alimentação alcalina, é isso que acontece. Você desperta, claro que a parte da manhã, onde a gente sabe, né, o corpo tem seus períodos naturais de melhor desempenho e também de restauração. Mas é praticamente isso. Você começa com aquela energia e ela vai estável até o final. Isso é maravilhoso. É um prazer, porque as pessoas, quanto elas estão se entupindo de estimulantes. Não, se eu não tomar café, eu não levanto, eu não acordo. Não, se eu não tomar um calmante, eu não durmo. As pessoas estão a todo momento usando de artifícios para comer, para digerir. Meio que você vive num estado vegetativo, sem estar na cama, sabe? Então, é complicado. Isso vai Isso acaba limitando um pouco a pessoa, né? gerando também outras sequelas. Tá travando um pouquinho. Hum, Tá me você ouvindo? está aí? Agora sim. Tá, voltou. Beleza. E o que que tem de desvantagem nesse tipo de alimentação? Tem algum risco ou tem alguma restrição? Vou te falar, só um instante, Dani. O que foi, filho? Bom dia. Sim, sim. Então, é que eu estou numa live agora. Mas não, que isso, aí você pode passar depois. Inclusive, eu faço isso tudo com o Adalto, com o Fernando, com o Guaraú. A gente se reúne, tá bem? Passe depois. Muito obrigado. Deus abençoe. Oi, Dani. Oi. Desculpa as interrupções, mas é um dia convencional. Eu queria saber se tem alguma desvantagem esse tipo de alimentação e se tem alguma restrição que deve ser considerada, mas eu acho que isso depende Você me de cada perguntou um, né? sobre questões. Eu acho que isso depende da pessoa, não é? A restrição e as desvantagens. Sim, você cortou só o comecinho da sua pergunta. Se tem alguma desvantagem você seguir esse tipo de alimentação e se
ela tem alguma restrição alimentar que pode ser considerada? Tem alguma restrição? Bom, eu posso dizer da seguinte forma: desvantagem tem, biologicamente, nós somos projetados para aderir a alimentos alcalinos. Hum, Agora, fatores que pessoas que tenham restrição, vou dar um exemplo. A pessoa tem diverticulite, e aí o médico vai e fala, ó, você não pode comer alimentos crus para não causar irritação. Sendo que, na verdade, o que vai reverter essa questão dela seria justamente uma desintoxicação. Suco verde vai restaurar isso. Então, você vê, e é normal também, quando a gente entra numa alimentação alcalina, os sintomas daquela patologia, eles vão emergir. É normal pessoas que sofrem de questões intestinais, de cólicas ou lentidão intestinal, é comum alguns sintomas se tornarem mais nítidos só num pequeno período, porque é justamente o corpo trabalhando para reverter aquilo. Você sente aquilo temporariamente e depois vai minando aquele problema. Então, são questões mais pontuais do caso de cada um que tem que se atentar. Então, sempre tem uma saída. Uma outra vantagem é que, às vezes, a pessoa está presa em tal questão, ela precisa daquele alimento para reverter a patologia, mas existem substitutos. Existem infinitas formas de resolver patologias através da alimentação alcalina. Então, se for para definitivamente, não tem nenhuma desvantagem. A desvantagem seria a pessoa não se conectar com isso, porque é extremamente benéfico. legal. E como é que as pessoas podem adotar isso no dia a dia, na rotina delas? Tem alguma recomendação? Ótima pergunta, Dani. Eu escuto muitas questões e primeiro assim, as pessoas falam que não tem tempo. Ah, como é que eu vou preparar? Eu não sei. Ah, eu não tenho tempo. Aonde que eu vou levar essa comida? Como que eu vou fazer isso? Enfim, a alimentação alcalina, olha só a quantidade de benefícios. Além de trazer resultados em curto, a médio prazo, quem dirá a longo prazo, as pessoas ficam recorrendo a fast food, né? Mas a gente sabe que comida rápida normalmente não é comida boa. Mas a alimentação alcalina, ela permite isso. Está intrinsecamente ligado a isso. A alimentação alcalina não é nada mais, não se, praticamente se resume a você pegar uma fruta, um vegetal e comer ele. Claro que temos a criatividade, temos a gastronomia, a criatividade humana, e a gente usa ao favor nos nossos preparos. Mas um alimento natural, ele já vem embalado, e a gente até fala, né? É, descasque mais e desembale menos. Hum, Então, imagina, você pega uma banana, você transporta ela para qualquer lugar, e ela já está lá com a embalagem, você descasca e come, pronto. Não tem preparo, já veio pronto. Agora, para os preparos, e é isso que eu dei um exemplo da banana, você vai ver não só de frutas, mas de hortaliças, de vegetais, está tudo pronto, tudo. As pessoas estão acostumadas a processar os alimentos, desconfigurar eles, principalmente usando o fogo na panela, refogando, queimando alimentos, cozinhando, processando, como eu falei, ultraprocessados, e aí tem que recorrer a conservantes, sendo que a alimentação alcalina está prontamente disponível para você naquele momento comer. Então as pessoas que vai trabalham o dia inteiro fora, chega em casa só para a sua casa virar um hotel, só para dormir. A alimentação alcalina permite você fazer no dia da sua folga ou uma hora que você tenha por dia, você já preparar algumas bases que você vai poder distribuir para os próximos dias. Então, quando você tiver alguma hortaliça ou alguma crucífera, você combinar com essas bases. Mas o que eu recomendo para as pessoas? Maior ingestão de verdes. Então, saladas, folhas verdes, frutas. Então, as pessoas que querem começar na parte da manhã, troca farináceos, troca pão, essas coisas, leite, por frutas.
abacate, manga, banana, maçã, frutas que a gente sempre teve acesso, principalmente aqui no Brasil rico. Troca pão por isso. Aí a pessoa fala, eu não me apeteço por isso, eu não tenho vontade. Exatamente, porque são tantas toxinas alimentares que estão ocupando o espaço dos nutrientes que realmente precisariam estar conosco. E não só ocupam esse espaço, mas interferem diretamente na vontade. O corpo precisa do nutriente, só que a gente está deixando a vontade, vícios alimentares tomarem lugar. Por isso que eu retomo o que a gente estava falando lá no começo. O verde é o coringa, é a chave que dá que é fundamental para essa, vamos dizer assim, transição ou para essa melhor adequação do seu estilo de vida. Então, se você quer melhorar a sua saúde, começa pelos verdes. Como eu falei, suco verde. Suco verde você pode fazer tão simples, você juntar dois, três ingredientes, você já tem um suco verde. Você usar o pepino, por exemplo, ou chuchu, tão barato como base de água. E aí você vai inserindo folhas, coloca limão, gengibre, couve. Bate isso, coa numa peneira e toma. Já vai estar fazendo uma limpeza enorme, abrindo caminho para que você tenha o paladar mais disponível para os outros alimentos naturais, principalmente frutas. Então, imagina, você está limpando o seu intestino, está limpando, se livrando de toxinas, o seu palato vai abrir, e as pessoas estão acostumadas a dois sabores, né? Salgado e doce. Ou a maioria só no doce. Sendo que a gente tem, São né? A gente quatro, tem né? o amargo. Exatamente. Amargo, cítrico, doce, salgado. Exato, o doce, o salgado, o azedo, o amargo, o apimentado e o adstringente. Oi, filho. Quando eu sair da reunião, eu tiro, tá bom? Agora eu tô terminando. Encosta lá, por favor. Então, as pessoas têm as multicores e opções, estão vivendo na TV preto e branco. Então, é assim, à medida que a gente vai limpando, vai abrindo espaço para você se apetecer pela infinidade de alimentos, e aí os sabores e cores, e isso vai abrir a sua mente em relação a o que eu vou fazer. Porque as pessoas vão lá na geladeira e tem lá na gaveta do fundo umas folhas lá, e aí tem uma cenoura, um pepino, aí fica lá estragando, fica envelhecendo, fica jogado assim, sabe? É muito comum. As pessoas têm lá os alimentos tradicionais e o que realmente importa está meio de canto. Então muda, você vira o jogo. Você vê que um alimento que sempre teve com você, quão poderoso ele é. É E as verdade. pessoas não acham gostoso porque deixaram ocupar, né, os vícios roubaram o paladar, né? Paladar, a gente fala paladar infantilizado. Eu nem gosto muito desse termo, mas infelizmente é porque as crianças, elas não estão se alimentando bem. E você, filho, você come bem? Sim. Não é? Chega aqui, ó, dá oi. Aqui, ó. Esse menino aqui, ó, com 6 anos, desde que nasceu, só alimentação canina. Pouquíssimas vezes foi visitar o médico e foi para ver se ele estava bom, porque doente ele não ficou. Não foi? Vamos terminar aqui, tá bom, filho? Vamos terminando. Então, você vê como é simples. Comer mais verdes já vai abrir o caminho para que ou necessidade, melhor falando, de comer, né? Como eu falei, as pessoas acabam trocando a prioridade do que o corpo precisa pelas suas vontades. Sim. Então, aí você imagina como é rápido preparar alimentos. De repente, você tem que, você tem um almoço. Tá bom, vou levar a minha salada pronta, os verdes, germinados, os fermentados. É uma infinidade. Assim, as pessoas comem, você vai olhar na despensa delas ou vai nas gôndolas do mercado, tudo se resume em três tipos de alimentos. O pessoal fala, o que que você come? Aí você vai pegar, tá, elas comem açúcar, amido e proteína animal. Só essas três coisas. Nós temos mais de 50 mil tipos de alimentos disponíveis na natureza.
que não tem nem como experimentar tudo numa vida, está longe disso. E as pessoas estão presas só nesses três tipos. O que a gente come aqui, para você ter ideia, Dani, nossa, as pessoas às vezes acho que não comem nem no ano inteiro, da variedade de coisas. Então, as cores estão aí dos alimentos disponíveis justamente para apetecer você, segundo a necessidade de cada corpo. Por isso é importante de estar sempre com o espectro verde, como eu falei, é o dominante na natureza. Ele já dá o sinal de que é ali a fonte dos nutrientes principais. Aminoácidos, proteína. Proteína é um mito para as pessoas, né? Mas proteína é indústria. Sim. Você vai ver níveis de proteína absurdo que as pessoas estão ingerindo e elas nem se exercitam para isso. Não há necessidade. Você vê que um bebê, quando ele nasce, ele duplica de tamanho nos primeiros meses, do primeiro para o segundo ano, É. com menos de 4 gramas de proteína. Então, chega a ser ridículo os índices que eles recomendam. Qualquer adulto hoje, se ingerir lá seus 12 gramas, de 8 a 12 gramas de proteína, que mal faz exercício, já está excelente. É verdade. E tem algum E não, tipo e as pessoas estão de. falando, não, você precisa de 40 gramas de proteína. Doideira. Pode falar, pode falar. E na preparação desses alimentos, que geralmente as pessoas vão consumir crus, né? Você reaproveita tudo, tipo a casca? ah, Sim, boa pergunta. Os alimentos, né, é sabido que quando a gente fala de alimentação alcalina, né, aí, ó, filho, deixa eu falar, Boninho, você que vai falar agora. Quando a gente fala na alimentação alcalina, e aí eu vou voltar na questão da casca. Estamos falando do potencial vivo daquele alimento. Então, enzimas. Enzimas são proteínas que carregam informações que, quando estão no nosso corpo, vão atuar no metabolismo. Então, a função essencial do metabolismo dentro do corpo está totalmente ligada às enzimas. Sem enzimas nos alimentos, nós vamos gastar as nossas. E quando a gente vai falar de alimentos com cascas, que a gente come, as cascas é onde carregam a maior quantidade de enzimas. Não é à toa que quanto mais maduro um alimento, por exemplo, uma banana, a casca vai ficando fininha, e então as enzimas também estão indo para o alimento. Por isso que é interessante de comer alimentos bem maduros. E cascas, resíduos que não utilizamos para comer por alguma questão, vai para a compostagem. Então, para você ver, na alimentação tradicional, a gente vai pegar embalagens e ter que reciclar. Isso quem recicla. Já na alimentação natural, alcalina, como eu falei, a gente desembala menos, descasca mais, e você está alimentando a terra. E essa terra adubada é uma terra onde você pode estar cultivando. Então, é um ciclo perfeito. Então, cascas, além de uma boa parte dos alimentos, muitas a gente descarta e vai para composto. E hoje você vê que, poxa, essa questão de compostagem na cidade já se difundiu bastante. Qualquer pessoa que mora em apartamento consegue ter uma compostagem com 2 baldes e um pouco de sim. serragem, que o pessoal nem descarta, né? É muito simples essas questões de se resolver. Ah, legal. E tem mais algum recado que você quer deixar para o pessoal sobre isso? Sobre o tema em geral, Dani? Sim, Sim, eu quero falar mais uma questão. Mas, assim, as pessoas... Não, é um recado que eu quero deixar assim, as pessoas têm que... elas se preparam para muitas coisas, elas se preparam para as coisas. E o recado que eu quero deixar para você que está ouvindo é que você comece a se preparar para você. Eu vou me preparar para o evento tal, de final do ano, não sei o quê. Sim, mas e quando é que você parou para se preparar para você? Então, as pessoas estão abrindo mão de princípio, submetendo a ter que viverem por regras. E sendo que o princípio está ligado aos hábitos.
E quando você se prepara para você, você transforma seus hábitos. Logo, você não vai ficar escravo de regras ou de disciplina, muito menos de dietas. Porque, como eu falei, dieta tem começo, meio e fim. Estilo de vida, não. Estilo de vida é definitivo. É. Então, eu sempre venho, né, eu sempre venho a perguntar como é que está a sua vida. Você está satisfeito com ela? Então, provavelmente tenha que criar novos hábitos. Esse é o que eu quero, esse é o recado que eu quero deixar para você que está ouvindo, para você ter essa consciência, questione os seus pensamentos, questione os seus sentimentos, porque quando a gente está se alimentando, a gente muitas vezes não está pensando e a gente sempre se alimenta de emoções. E quais são as emoções que você está tendo quando você está se alimentando? E aí, vai deixar um recado? Qual? Qual é o recado que você vai deixar? Fala para o pessoal. Comer mais natural? Sim? É isso, Dani. Então, agradecer e eu tenho certeza que quem tiver a última coisa que eu queria falar, quem estiver vendo isso, com certeza. Ó, senta aqui no meu colo, senta aqui, rapidinho. Senta aqui. Pra gente terminar e dar tchau, pessoal. Bora. Vem cá, vou falar para eles. Vou dar tchau para Dani e pro pessoal que tá todo mundo que tá assistindo. Assim, Dani, quem tá aqui, com certeza, o pessoal até fala, poxa, a gente vai postar isso agora, né? Véspera de Natal. Quem é que tá aqui agora preocupado com alguma coisa desse tipo? Com certeza, quem tá aqui é porque não arrumou uma desculpa e também não arrumou nenhum culpado. Quem está aqui é porque realmente tomou a decisão. Então, você que está vendo, tome uma decisão hoje. Tome uma decisão. Beleza. Obrigada, Leandro, pela participação. O tema Tá bom? é Agora muito dá tchau. importante. Aqui, tá bom? E para as pessoas começarem melhor 2024, pensando melhor no que elas vão consumir, pensando melhor no que elas têm. E a gente está aqui para falar sobre isso, sobre Sim. estilo de vida. Você vai pular? Obrigada, Ok. Leandro. Obrigado, tá, Dani?